Minha opinião, existem duas formas de empreender, e se você não está em uma ou não está na outra, você provavelmente está numa terceira, que é a que vai matar o seu negócio e gerar aquela espécie de anomalia empresarial, mas a gente vai chegar lá. Primeiro de tudo, vamos explicar o que é a primeira fase, o que é a primeira etapa, o que é a primeira forma, né, de se ter um negócio. Que é justamente o início, é quando você é um empreendedor, é quando você tem uma ideia, é quando você descobre uma forma nova de fazer as coisas, é quando você resolve fazer de uma forma diferente, quem sabe ocupando uma brecha de mercado, quem sabe criando uma novidade ou implementando algo de maneira que ninguém mais implementa, né? E essa etapa inicial, ela normalmente tem muita vivacidade, ela normalmente tem muita energia. E é justamente essa vivacidade, essa energia, esse ar de novidade que faz com que a gente consiga fazer o negócio rodar. Porque, cara, ninguém trabalha 14, 16 horas por dia porque gosta. A gente trabalha porque a gente está focado, porque a gente está com um grande desejo, porque a gente está ambicioso pra caramba. Essa é a grande realidade, né? Então, esse ímpeto, né, dessa primeira etapa do empreendedorismo, quando você é um empreendedor, né, quando você está aquele início de namoro com o seu próprio negócio, é o que provavelmente vai fazer você chegar na segunda fase. Essa energia vai ter que fazer você amadurecer, caso contrário você chega na terceira, que não é muito boa. Que é justamente quando você pega o seu negócio, né, o seu empreendimento, e você começa a criar processos, e você começa a criar fluxos, e você começa a pegar aquilo que antes você fazia, né, que era simplesmente vender, entregar, fazer suporte, subir a aula, varrer o chão, jogar o lixo para fora. Você começa a contratar pessoas para fazer isso, porque você entendeu onde é que você precisa gastar essa energia, que é normalmente no desenvolvimento do core business, né? Aquilo que é o centro do seu negócio, é a razão de ser do seu negócio. O que eu considero que é justamente o ponto vocacional de um negócio, que é o ponto em que a gente pega de fato aquilo que nós queremos colocar a serviço dos outros, né? Então, quando eu tenho isso tudo muito claro, muito desenhado e muito organizado, eu consigo ir para as próximas etapas do meu negócio. Eu consigo tornar o meu negócio algo que seja lucrativo, algo que dê resultado. Eu ouvi, se eu não me engano, o Renato Torres, acho que foi o Renato Torres que fala isso, né? Não vale a pena empreender se não for para colocar um caminhão de dinheiro no meu bolso, né? E essa é uma verdade. Não vale a pena empreender se não for para você botar um caminhão de dinheiro no seu bolso, se não for para você gerar emprego, se não for para você ganhar liberdade, se não for para você ter autonomia, se não for para você gerar renda, se não for para mudar a vida das pessoas. Se você não tem essa ambição, cara, você é só uma pessoa atrás de dinheiro. Você é só um babaca do digital, você é só mais um, né? Isso não te diferencia. Então, essa criação de processos, essa criação de fluxos, essa justamente alocação de tempo onde deve, né, faz com que a gente ganhe mais tempo, e ganhando mais tempo a gente consegue desenvolver melhor o nosso core business, consegue ampliar ainda mais a nossa operação e consegue ter um negócio ainda mais lucrativo. Então, essa aqui é a jornada. Eu vou de ponto A até ponto B. Não existe curva, não existe atalho, não existe caminho que não seja esse. Eu sou um empreendedor com energia, eu preciso transformar essa energia em algo que seja um negócio. Ou seja, eu preciso canalizar isso aqui para algo que me dê mais resultado, ok? Bom, e Kevin, se eu não for para essa segunda etapa, o que acontece? Bom, o que acontece é que você começa a gerar o que eu chamo de anomalia empresarial. O que é uma anomalia empresarial? Tá? Uma anomalia empresarial nada mais é do que você se tornar um extremo, poderia dizer assim, talvez um grande egoísta do seu próprio negócio. Você é o grande assassino do seu próprio negócio. Você é a única pessoa responsável por não fazer o seu negócio crescer. Por quê? Porque você ainda está vendendo, entregando, chutando, cabeceando, agarrando e comemorando o gol, né? Ou seja, o seu negócio ele não cresceu, ele inchou. Você continua trabalhando demais, você continua com tempo de menos, você até tem um faturamento um pouco maior, só que quando você sai com a sua esposa, quando você sai com seus filhos, quando você viaja, você ainda precisa ficar agarrado no celular. A sua operação ela está muito grudada em você. Você não consegue ficar mais que 2 dias fora sem que o apocalipse aconteça, você centraliza tudo em você. E cara, isso vai gerando essa anomalia empresarial em que você, ao invés de crescer, você vai inchando. E você vai começando a ficar cansado, e você vai começando a ficar desanimado, e aquela energia toda que você teve no começo para poder criar o seu próprio negócio, gerar o seu próprio negócio, passa a ser agora uma energia negativa, né? Aqui é negativa entre aspas, em que você vai começando a desanimar, a esmagar, não faz tanto sentido assim,
E a sua entrega começa a ficar ruim, e aí você perde a vontade de vender. E aí, cara, um negócio que não tem uma boa entrega e não vende todo dia, ele quebra. E o culpado é você. Por quê? Porque você quis viver de sonho e não de realidade. E a gente precisa viver de realidade. E o que é viver de realidade? Viver de realidade é justamente entender que tudo aquilo que eu faço precisa ser feito por outras pessoas. Né? Existe o conceito de tarefas de 10 mil reais, tarefas de R$ 1.000, tarefas de R$ 100, tarefas de R$ 10. O meu trabalho como empresário é ser um grande desocupado. Ou seja, eu preciso ter tempo suficiente para fazer tarefas de R$ 10 mil, ou seja, tarefas que melhoram o produto, tarefas que melhoram a oferta, tarefas que melhoram a minha capacidade cognitiva, tarefas que melhoram a minha relação com outras pessoas, ou seja, tudo aquilo que expande o meu negócio, entende? Então, eu preciso ter tempo para isso, eu preciso fazer a coisa crescer dessa forma, e crescer, não inchar. Né? Então, tudo isso é fundamental para que a gente tenha... Aí, mordi a língua. Tudo isso é fundamental para que a gente tenha um negócio bem sucedido, um negócio bem organizado, que seja lucrativo, que dê resultado e que não nos escravize e não nos torne vítimas do nosso próprio sonho.